Queria ler um texto da palavra de Deus nesta noite. Pastor Josivaldo, evangelista Josivaldo, leu um texto, mas eu queria fugir um pouco. Hoje à tarde, quando ele ligava juntamente com o pastor que tinha falado conosco, eu estava lendo esse texto, justamente esse texto, livro de Isaías, capítulo 37. 37 de Isaías, texto que ele fala assim, nesses dias em que nós estamos vivendo dias difíceis, dias únicos na nossa vida, em que nunca vivemos. E quando eu li esta quarentena, que houve realmente uma quarentena aqui, muitas quarentenas foram vividas na Bíblia, e entre elas está essa aqui. Lembramos da quarentena em que Noé viveu com a sua família, trazendo lições de obediência. Lembramos da quarentena em que Israel viveu, em que teve que se enclausurar dentro de casa, e até que passasse o anjo da morte, e o sangue tinha que ser aspergido nas portas. Lembramos da quarentena de Elias, em que Deus mandou ele se enclausular na caverna, ou melhor, lá no Querite, e ficou lá alimentado pelo anjo ou pelos corvos e bebendo água do ribeiro. Lição de provisão, lição de obediência quando se trata de Noé. Quando se trata de Israel, lição de livramento. Quando se trata da quarentena de Elias, lição de provisão, não faltou pão. Quando pensamos também em Paulo, quando teve que ficar preso por permissão de Deus, numa quarentena fechada, vemos uma lição de que ele escreveu as cartas. Mas há uma lição grande nessa quarentena. Eu queria ler no capítulo 37 do livro de Isaías, capítulo 37, versículo 30 até o 35. Capítulo 37, a partir do 30, que diz assim: porque isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos dela, porque o que escapou da casa de Judá e restou, lançará raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Raízes para baixo, os frutos para cima. Capítulo 38 e o capítulo 37, capítulo 36, digo 36 e 37. Esse episódio, esse acontecimento é algo tão importante, que aproximadamente você vai ver no capítulo 29 de Crônicas, no capítulo 32 de 1 Crônicas, no livro de Isaías, capítulo 36 e capítulo 37, e no livro de Reis. Então é um acontecimento tão importante, que Deus permitiu que esse acontecimento fosse repetido em algumas ocasiões da Bíblia. Então quando Deus permite que um acontecimento ele seja repetido, acredito e tenho certeza que há algo muito importante a ser ensinado aqui. Não tem como nós fugirmos da nossa realidade
Estamos vivendo, e eu sei que já foi falado muitas coisas sobre quarentena, sobre isolamento, sobre Covid. Nós estamos assim já de tanto ouvir sobre isso, mas é uma realidade que nós estamos enfrentando e não podemos fugir dela. Isaías, o livro do profeta Isaías, é um livro que ele se divide em dois. Há quem diga que esse livro é uma mini bíblia, porque tem 66 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 39 e do capítulo 40 até o 66. Há uma divisão neste livro, e há quem diga é como o Novo Testamento e o Velho Testamento. Porém, do capítulo 1 até o capítulo 39, há algumas sentenças, algumas profecias, principalmente contra algumas nações pagãs. E dentro desse contexto está uma sentença que foi dada ao rei da Síria. Esse rei da Síria, que era filho de Sargão II, que assumiu o reinado depois que o seu pai faleceu, apesar de que acompanharam em algumas guerras. Nós vamos ver isso em Reis, quando até o rei da Síria invadiu Judá, e o rei Ezequias deu-lhe alguns tributos, alguns pesos de ouro, mas ele não se conformou com o tributo, com o imposto que recebia, e voltou mais uma vez para afrontar o rei de Judá, o rei Ezequias. Porém, essa quarentena valeu a pena. Por que essa quarentena valeu a pena? Há quem diga que essa quarentena ela aconteceu no mês de abril, maio. Alguns comentaristas dizem que ela aconteceu na primavera de abril e maio, justamente nesses meses que nós estamos vivendo. E entre março e abril aproximadamente, não foi exatamente, mas há uns comentaristas que dizem que foi março e abril. No entanto, quando eu leio este texto, eu aprendo que este homem, ele afrontou ao Deus vivo. Isaías, o livro de Isaías, ele, a partir do capítulo 40, ele descreve Deus numa grandeza que eu acho que em nenhum outro livro na Bíblia nós encontramos a descrição da grandeza de Deus. Cremos, confiamos, acreditamos que o nosso Deus é grande e é soberano. Então o texto aqui, tanto em Reis, como eu disse, como em Crônicas, como em Isaías, esse episódio nos traz uma lição maravilhosa. 19 e 30 de Isaías, o versículo que eu li no capítulo 37 e 31, tem o mesmo texto, igual, trazendo a expressão que o que escapou de Judá e o que restou tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Veja bem, meus irmãos, ele diz que dará frutos para cima e raízes para baixo. Esse rei Ezequias, que o seu nome significa o Deus que fortalece. Nesses dias, mais do que nunca, precisamos dessa força de Deus na nossa vida. Precisamos ser fortalecidos por Ele, precisamos ser abastecidos da sua força. E eu acredito que através da sua palavra, a sua vida será fortalecida, a minha vida será fortalecida, que não há nada mais que fortaleça a nossa vida do que a palavra de Deus. E esse rei, e esse texto que nós estamos lendo aqui, encontramos a vida deste homem chamado Ezequias. Como eu disse, é o Deus que fortalece. Ele foi o 13º rei de Judá, e segundo a Bíblia, ele reinou por 29 anos. Ezequias era filho de Acais. Acais foi um rei ímpio, um rei que profanou o templo, foi um rei perverso, e o que ele fez foi mal diante dos olhos de Deus. No seu reinado ele fez coisas terríveis. Porém, o rei Ezequias, ele tentou deixar um legado. E quando eu leio o livro de Reis e Crônicas, Isaías, que trata da vida e do homem chamado Ezequias, do rei chamado Ezequias, a Bíblia diz que ele era filho de Acais, mas diz que também era filho de Davi. E eu fiquei pensando, ele não tinha dois pais, sabe por quê? Através da sua vida ele se espelhou em um homem, talvez não no seu pai, e querendo passar um legado para os seus sucessores. Apesar do seu filho Manassés ser ímpio, mas ele acreditava que não poderia imitar
aqueles que não eram referência, aqueles que não tinham temor a Deus. E esse homem, ele com 25 anos de idade, ele começa a reinar em Judá. Ele fez grandes reformas. Quem conhece a história de Ezequias sabe como esse homem foi importante na história de Israel. Este homem, quando ele chega, ele começa a fazer uma reforma tão grande. Ele tira todos os deuses estranhos que estavam dentro do templo. Esse homem, ele restaura a celebração da Páscoa. Este homem, ele combate a idolatria. Este homem, ele tirou os deuses pagãos, os deuses estranhos. Ele determinou que a serpente, aquela serpente de bronze criada lá no deserto, ela fosse destruída. Mais interessante que mesmo diante da vontade de Deus que esse homem estava obedecendo, ele não deixou de enfrentar batalhas tremendas, não deixou de enfrentar embates terríveis. Esse homem muito jovem, e quando ele muito jovem, o rei Senaqueribe, que era filho de Sargão II, ele decidiu invadir Jerusalém, ele decidiu destruir Judá. Veja como é interessante. E quando ele pensa em destruir Judá, o exército de Senaqueribe era muito forte. E o exército de Judá nesta época, em comparação, imagine 185 mil homens, era um exército tremendo. E Rabsaque, que era um dos oficiais, a palavra Rabsaque é mais um título do que um nome. E quando Rabsaque, que significa oficial superior, esse homem que era general, ou melhor, comandava um exército de 185 mil homens, ele vai até a porta da cidade, ou lá em Judá, e Ezequias manda os seus oficiais ter com ele. E quando ele chega para conversar com eles, ele traz uma ameaça, ou melhor, ele traz uma sugestão de render-se ao rei da Síria. Porém, quando ele traz a mensagem sobre o que deveria fazer, a Bíblia diz no capítulo 36 a forma como ele afronta o povo de Deus e o Deus de Israel. Começa a dizer: olha, em que vocês estão confiando? Vocês estão confiando no Egito, essa cana quebrada? Porém, vocês não conhecem o nosso Senhor, o Senhor deles. E ele começa a afrontar, e ele começa a dizer: quem é você? Não se engane com o rei Ezequias, ele não livrará você. Mas o interessante, veja bem, diante do cerco que eles fizeram, geralmente os judeus, eles viviam da agricultura, eles cercaram os muros. Claro que Ezequias, já pensando numa invasão dessa, tinha feito um arqueoduto, trazendo água diretamente para Jerusalém, e rompendo uma pedra quase a 500 metros, e ele conseguiu entrar por dentro daquela pedra, levar água para Jerusalém, preparando-se para o que haveria de vir. Porém, quando ele cerca Jerusalém, ficam cercados, fica enclausulado, fica numa quarentena. Mas agora o que fazer? A Rabsaque, que era aquele que afrontou em nome do rei da Síria o povo de Israel, e ele diz que os deuses de Israel, e pensando ele que ele ainda havia adoração a deuses como Acais adorou, ele tinha esquecido que Ezequias tinha tirado os deuses estranhos, e agora ele servia a um Deus todo poderoso, um Deus soberano. E ele agora cercaram, o povo de Israel não poderia sair, o povo de Israel não poderia mais sair para a sua plantação, para a agricultura. Estavam cercados, estavam enclausulados, estavam agora presos dentro do muro. Mas o interessante, meus irmãos, que quando Eliaquim e os oficiais chegaram para Ezequias e contaram toda a história, e quando eles contaram toda a história, a Bíblia diz que, tendo ouvido o rei Ezequias aquela expressão, é interessante que Ezequias ele fez duas orações na sua vida. A primeira oração ele fez
ele fez com 30 palavras e a segunda com 134 palavras. O interessante é que alguns estudiosos dizem que esta oração foi uma só, e alguém diz que o Salmo 116 foi escrito por Ezequias, dando um culto de ação de graça pelo grande livramento que Deus tinha dado, tanto livramento de morte, quando adoeceu de um câncer de intestino, poderíamos dizer, como da mão do rei da Síria. Foi uma oração com dois grandes livramentos. Essas duas orações tiveram 164 palavras. Dessas 134 palavras, 64 palavras, houve livramento de morte e livramento da mão dos assírios. Mas o interessante é que este homem chamado Ezequias, ele ora a Deus. Oh, queridos, ele entra na casa de Deus. Quando eu lia que ele entrou na casa de Deus, eu achei interessante. Sabe por quê? Porque eu pensei, o desejo de muitos tem de entrar na casa de Deus, mas preste atenção que esse homem, quando entra na casa de Deus, ele entrou para orar e falar com Deus. Ele rasga suas vestes. Interessante que não houve resposta para ameaças que o inimigo estava fazendo ao povo de Judá. Eles calaram-se e enviaram a informação a Ezequias. Ezequias rasga as suas vestes, e quando ele rasga as suas vestes, ele ora a Deus e diz: Senhor Deus de Israel, é dia de angústia. Eu sei, Senhor, é dia de angústia. Estamos vivendo dias de angústia. Quem não está angustiado neste momento com a incerteza do amanhã? Quem não está angustiado pela ausência de pessoas que amamos e não podemos abraçar? Quem não está angustiado por saber que muitas pessoas estão partindo e sem nenhuma oportunidade de fazer o seu funeral ou um velório? Ah, queridos irmãos, como isso tem nos angustiado. E ele diz: Senhor, é tempo de vitupério, é tempo de angústia, é tempo, Senhor, de blasfêmia, Senhor. E ele começa a orar a Deus, apresentando aquela carta que o rei Seneca, através de Rabsaque, tinha trazido para enfraquecer, para desanimar, para entristecer. As notícias não eram boas. Ele era um rei jovem. Sim, talvez ele tivesse oportunidade para oferecer mais uma proposta ao rei da Síria. Talvez ele pudesse regimentar um exército e dizer: nós vamos lutar. Mas a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi orar a Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Eu tenho certeza que nesta quarentena, eu já fui ouvido e dito por muitas pessoas que nós não sairemos do mesmo jeito. Eu acredito nisso. Deus está trabalhando na vida de muitas pessoas, assim como o rei entrou na presença de Deus, e quando ele entra na presença de Deus, ele recebe uma resposta do profeta. Eu poderia trazer aqui nesse texto muitas lições, mas me permita trazer a resposta do profeta para o rei Ezequias e todo Judá. E quando ele começa a orar, o profeta traz uma resposta para ele e diz: assim é a palavra do Senhor. Ah, queridos, como nós precisamos se apegar à palavra do Senhor, como nós precisamos se ater à palavra do Senhor. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Deus que operou livramento no passado é o mesmo Deus que operará livramento no presente. E a Bíblia diz que ele começou a dizer para ele, e uma das expressões que ele começa a dizer: olha, Ezequias, deixa eu lhe dizer uma coisa para você: o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Quem está dizendo isso é Deus. Eu acredito muito nesse texto, quando essa expressão diz que os que escapou da casa de Judá. Glória a Deus que nós temos escapado. Se estamos aqui porque temos escapado deste mal. Mas os que escapou de Judá, 46 cidades já tinham sido destruídas pelo mal, pelo sanguinário rei da Síria. 46 cidades já tinham sido saqueadas. Eles eram ferozes, eles eram sanguinários, eles eram facínoras, mas diante do Deus que nós servimos, Ele é soberano. E a Bíblia diz, irmãos, que quando
o profeta Isaías chega para ele e diz: o que escapou da casa de Judá. Eu acredito que essa expressão é muito importante que apliquemos na nossa vida. Glorifiquemos a Deus. Eu acredito que nós escaparemos. Eu acredito que você vai escapar. Eu acredito que a igreja está escapando, porque ninguém pode contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz: o que escapou de Judá e o que restou tornará a lançar raízes para baixo. E quando eu penso em raízes, aí eu vejo a aplicação que esta palavra já possa trazer para nós. Veja bem, todo mundo conhece a história, o que aconteceu com o rei Ezequias e com o rei da Síria, Senecaribe. A Bíblia diz que ele orou, e quando orou a resposta veio. Ele disse que Deus disse: olha, ele não vai entrar nesta cidade, ele não vai lançar nela nenhum tipo de flecha, não vai tampouco virar perante ela com escudo, nem vai levantar contra ela trincheira. Deus diz: ninguém vai entrar aqui, nem vai levar filho, nem vai fazer nada, porque eu sou o Senhor Deus, aleluia, que conheço assentar, eu conheço todas as coisas. Livro de Crônicas, capítulo 32, é mais claro quando ele diz assim: olha, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear por nós e guerrear conosco. Glória a Deus. E a Bíblia diz que houve um anjo só. Há tantas histórias quando trata desse anjo que feriu os assírios. Um anjo só feriu 185 mil soldados. Meus queridos, é de dar uma glória bem alta ao nosso Deus. Um anjo só feriu 185 mil. Mas o que eu quero trazer nesta noite para nós é raízes para baixo, frutos para cima. A Bíblia diz: o que sobrou da terra de Judá, o que escapou, vai ter raízes. Quando a gente pensa em raízes, raiz é um órgão da planta que normalmente se encontra abaixo da superfície do solo. Uma raiz numa planta, ela tem duas funções. A primeira função é servir como superfície, como meio de fixação, ela segura a planta. O outro é como algo que absorve a água do solo. Então veja bem, as raízes se estenderão para baixo. O texto está dizendo e muitos que sobraram terão raiz. Eu acredito que depois dessa quarentena haverá experiências com Deus na vida de muitos crentes. Foi dito pelo nosso evangelista aqui nesta noite que muitos darão testemunho de vidas visitadas por Deus. Quando eu trato de raiz aqui, eu disse que a raiz tem duas funções. A primeira função é servir como meio de fixação, e o outro é como absorvente de água e nutriente. Mas pensemos aqui agora, espiritualmente falando, nós podemos ser comparados a uma árvore, e Jesus comparou, e Deus comparou, e a Bíblia está cheia de exemplos de um homem como árvore. E a gente sabe que a árvore, ela possui 5 componentes principais: primeiro, raízes; segundo, tronco; terceiro, galhos; quarto, folhas; 5 frutos. Veja bem, o tronco, os galhos e as folhas formam o corpo da árvore, aleluia. Mas o fruto é um componente que contém as sementes nos quais a árvore se reproduz. Mas na vida espiritual do homem, a gente sabe que também existem 5 elementos. Muito bem, quando a gente trata da vida espiritual, por quê? Porque as raízes representam a nossa fé, e é a nossa fonte de sustento. Estamos vivendo hoje momentos que a nossa fé está sendo testada. Há muitos que desistirão, há muitos, quem sabe, estão dizendo: Deus levou uma pessoa da minha família, não sei por que levou. E eu conheço alguém que estão hoje enclausulada, deprimida no quarto, sem entender por que Deus levou. Mas nesses dias, o tronco, a gente sabe que o tronco, os ramos e as folhas são o corpo da nossa vida.
o fruto é o nosso poder de procriação espiritual, mas agora a raiz, há muitas pessoas que nesses dias vão precisar ter raiz. A primeira lição que eu aprendo, que a raiz é oculta. A raiz, preste atenção, a raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. O texto diz que darão raízes para baixo. Sem ela a árvore não tem sustentação, nem tampouco pode dar fruto. O problema surge justamente aí. Há muitas pessoas preocupadas nos frutos que são visíveis, mas esquece das raízes que são ocultas. A maior preocupação do crente não pode ser só com os frutos, mas sim com as raízes. A árvore pode dar muito fruto, porém se não cuidar da raiz, ela vai secar. É por meio da raiz que a planta se forma, se alimenta e cresce e dá fruto. Precisamos entender que às vezes nós estamos preocupados com os frutos, mas há muita gente vivendo de aparência. Mas nesses dias de solidão, esses dias em que nós estamos enclausulados, esses dias em que nós estamos sozinhos, aí sim, porque caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. Aí a nossa vida devocional, a nossa vida com Deus, a nossa vida de intimidade com o Espírito Santo, aleluia, é a raiz. E eu vejo nesta noite que essa raiz é oculta, é algo que ninguém vê, é algo que ninguém percebe, é algo pessoal, é algo individual. Segunda lição que eu aprendo, a raiz, o processo dela é lento. Quando a Bíblia fala do cedro do Líbano, por exemplo, o cedro do Líbano, ele cresce 40 metros para cima, mas durante os 3 primeiros anos, ele cresce 1,5 metro de profundidade. Quando eu aprendo isso, eu entendo que é um processo de crescimento. O justo é como a luz da aurora, e esse período de quarentena tem servido para que a gente possa crescer. Sim, meus irmãos, é um processo lento. Eu vejo muita gente dizendo vai passar, eu sei, mas Deus tem como tratar as árvores dele. Deus tem como tratar a nossa vida. Ele tem tratado o meu coração e ele tem tratado o teu coração. E quando eu aprendo que o crescimento é lento, vamos dar fruto, vamos, mas tudo tem um tempo certo. Vai chegar o tempo, e a Bíblia diz, eu achei interessante aqui no capítulo 36 ou 37 do livro de Isaías, quando ele diz assim: olha, eu vou dar um sinal para você. Achei isso lindo. Eu vou te dar um sinal. E qual foi o sinal que ele disse aqui? Olha, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano você vai disso proceder, porém no terceiro ano você vai semear, e você vai cegar, e você vai plantar vinho, e você vai comer fruto dele. Irmãos, parece, eu não sei se isso é uma profecia nesta noite. Ele está dizendo: olha, Ezequias, o ano está sendo difícil, você vai colher o que você tem no banco, é verdade, e vai chegar a hora em que você vai passar o tacho assim, e vai ficar, parece que não tem nada, e no segundo ano vai ser difícil. Nós vamos ter muita batalha no mundo espiritual e no mundo financeiro, mas a palavra profética é essa: no terceiro ano eu vou abrir as portas do céu, e vou derramar sobre vós uma bênção que vos traga abastança. Eu creio nessa profecia. Este ano está sendo difícil, talvez o outro ano a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho, porque eles tinham pisado a plantação, e o povo de Israel precisava trabalhar mais um pouquinho daquilo que eles destruíram. Mas eu acredito, e ouvi hoje pela manhã aqui pelo nosso pastor, nós acreditamos que o justo não faltará o pão. Nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus que é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Mas aqui o texto continua trazendo a raiz e o tempo. É preciso ter paciência. O crente que tem raízes superficiais, ele não consegue produzir fruto no tempo certo. Mas esta quarentena está nos dando a oportunidade de ter raízes, de esperar, de entender que o tempo é importante para que a gente possa amadurecer. O oleiro
não levou para o vaso, e o oleiro estão sozinhos. Lá não existe, quem sabe, o líder, o pastor, para estar lhe orientando, porque o culto muitas vezes não está acontecendo, e você tem que ir dentro de casa, é você e o oleiro vai trabalhar no seu coração, o oleiro vai trabalhar na sua vida, ele vai lidar com a sua vida, e nós sairemos diferente desta quarentena. Eu creio nisso. Mas o interessante também, e espere a raiz crescer, para que você possa dar fruto certo no tempo certo. Mas existe outra coisa interessante quando se trata de raiz, e eu vejo aqui nesse texto, quando diz que as raízes se estenderão para baixo, para que dê fruto para cima. Existe uma diferença de raízes profundas e raízes superficiais. Existe aquelas raízes que são superficiais, e que raízes superficiais são essas? São aquelas raízes, aleluia, que espera a chuva, aquelas raízes que esperam, aquela planta que espera só chuva para poder crescer. É fácil identificar um crente que tem raízes superficiais. Existem algumas características que identificam o crente, uma árvore que tem raízes superficiais. Na provação, quem sabe, diante dessa quarentena, você já deixou de dizimar, já deixou, quem sabe, de ler a Bíblia, já deixou de orar, já deixou de buscar a Deus. Mas quem sabe você está me ouvindo nesta noite e continua firme, acorda, ler a Bíblia, ler a palavra, está animoso. E foi isso que Ezequias fez, quando ele viu que a situação era caótica, quando ele viu que a situação era difícil, ele disse: não anime-se, com nosso Deus está conosco. E nesta noite eu quero dizer que você que está aí do outro lado, quem sabe triste, cabisbaixo, angustiado, pensando em morrer, deprimido, pensando em se suicidar, eu quero dizer em nome de Jesus: levante a cabeça. Há um Deus do céu que está contemplando você, que está ouvindo você, que está vendo você, contemplando você, e Ele vai ao teu encontro nesta noite para te dar paz, para te dar saúde, para te dar alegria no seu coração entristecido. Meu irmão, e a Bíblia, quando trata de raiz, ele diz que a raiz, veja bem, se estenderia para baixo, para que o fruto pudesse dar em cima. Mas aquelas raízes superficiais, quem sabe, muitos, por suas raízes são tão superficiais, mas que Deus quer dar uma experiência de raiz profundas, porque o crente de raiz superficial, ele não pode passar por provação. O crente de raiz superficial, a igreja fechou, então eu não vou orar mais, não tem firmeza. Mas tem uma coisa: que tipo de cristãos temos sido nessa quarentena? Qual o tipo de raiz que nós temos possuído? Raízes superficiais ou raízes profundas? Crente de raízes profundas é diferente. Você está aí, eu sei que você não está tendo a oportunidade de vir para a igreja, mas você está dando glória a Deus em casa. Ezequias restaurou o altar, e nessa quarentena Deus nos deu uma oportunidade de restaurar o altar na família, quem sabe de fazer o culto doméstico que nós tínhamos esquecido. Mas as raízes precisam ser profundas para dar fruto para cima, porque o crente de raiz profunda, ele ora. O crente de raiz profunda, ele escuta a voz de Deus. E Jeremias diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quando vem um calor, ele não deixa de dar fruto, mas suas raízes se estendem até o ribeiro. Ele não espera chuva, ele não espera estar na igreja. Mas aí onde você está, você pode ter essa experiência com Deus. E quando eu trato de raízes, independente de qualquer coisa, quem tem raízes profundas vai cantar como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta,
Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao meu Deus. Mas as raízes que se estendem para baixo, interessante que Jesus falou, ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, ele tira, ele limpa, para que dê fruto, dê mais fruto. Porém as varas que estão em mim e não dá fruto, que nós possamos nesta noite dar fruto, porque sem Jesus nada podemos fazer. Mas o texto diz que os que escapou da quarentena serão árvores que terão raízes para baixo, serão árvores que darão muito fruto. E eu acredito, irmão Ronaldo Costa, irmão evangelista, e vocês internautas que estão em casa, que quando essa quarentena acabar, Deus estará usando muitos de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Muitos correrão para o templo, e aqueles que se firmaram, aqueles que tiveram intimidade com Deus mesmo no momento de solidão, aqueles que suportaram a solidão, aqueles que suportaram a ausência de alguém, quem sabe que era o seu mentor espiritual, e a experiência foi individual, aqueles que restaram de Judá darão frutos. E sabe o que aconteceu aqui? O texto falou: depois que Ezequias, depois que o rei Senaqueribe foi vencido com toda a sua legião, houve alguma dificuldade? Houve. O primeiro ano foi difícil, o segundo, mas no terceiro há uma promessa de Deus. Mas há um tipo de raiz, e eu termino nesta noite, que são as raízes profundas. Quando o texto diz raízes para baixo, falam de raízes profundas. Quando uma árvore tem raízes superficial, se esta árvore for arrancada, por mais que ela tenha tronco, por mais que ela tenha flores, por mais que ela tenha frutos, ela vai morrer. Mas o interessante é que quando você arranca uma árvore que tem raiz, e eu entendo que nesses dias de quarentena há muitos crentes, há muitas pessoas que adquiriram experiências profundas com Deus, e as raízes se tornaram profundas, porque raízes profundas traz renovação. E você vai ler no livro de Jó, capítulo 14, veja que texto lindo. Quando se trata de árvores e raiz, a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, que esse texto traz uma lição de árvore, de raiz, de homem, de vida, de morte. E ele diz: porque há esperança para a árvore que for cortada. Há esperança para a árvore que for cortada. Essa árvore que for cortada ainda se renovará, e não cessará os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará. Quem sabe nesta quarentena, aleluia, e esse texto fala de esperança. Se há algo que nós estamos precisando nesses últimos dias, evangelista, é que os chineses, depois da quarentena, 35% saíram com problemas emocionais, deprimido, oprimido, com síndromes de estar no meio das pessoas, porque as pessoas perderam a esperança. Mas eu acredito nesse texto, quando se trata de árvores que vão se aprofundar. Quem sabe você foi uma árvore que foi cortada. A palavra cortada é ferida. Quem sabe o momento tem ferido, tem sangrado a tua alma, tem te deixado um pouco desesperado, pensando até em morrer, pensando até em desistir, pensando em voltar atrás. A árvore foi cortada,
cortada. Ela cortar aqui fala de algo visível, fala de um objeto cortante. A Bíblia diz que houve morte no tronco, o tronco morreu também. E se a Bíblia diz se envelhecer na terra a raiz, o interessante é que o tronco morreu, a árvore foi cortada, mas tem uma coisa, a raiz ela não morreu, a raiz está viva, a raiz envelheceu. E eu acredito piamente na palavra de Deus, que nesses dias, essa quarentena vai acabar, e eu tenho certeza que haverá um renovo muito grande. E eu não sei se pode começar nesta noite aí na tua casa, Jesus já te batizando com o Espírito Santo, Jesus já trazendo o renovo nesta árvore que foi cortada, que foi envelhecida o tronco. Mas a Bíblia diz: se envelhecer a terra a sua raiz e o seu tronco morrer, algo sobrenatural vai acontecer. E quando eu leio esse texto, eu me lembro muito de Jó. A palavra Jó significa o diabo que morava em Ur dos caldeus. Ur significa bosque. Jó era essa árvore que ficou, quem sabe, numa quarentena em que seus amigos Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, esses homens tentaram sucumbir, tentaram sufocar, tentaram tirar paz, tentaram, quem sabe, destruir. A Bíblia diz 9 capítulos. Os 4 amigos de Jó trouxeram aproximadamente a muitas perguntas. Elifaz acusa Jó de visionário, tirando a flor daquela árvore. Zofar o acusa de merecer ser castigado, tirando as folhas daquela árvore. Quem sabe Bildade o acusa que a sua luz estava se apagando, arrancou os frutos daquela árvore. Quem sabe Eliú, ele dizendo que Jó estava em pecado, ele feriu, ele envelheceu o tronco daquela árvore. Mas a Bíblia diz que a raiz ela não morreu. Meus irmãos que mora na área rural sabe muito bem, se coloca fogo nas canas e na outra semana você vai lá, você vê que está tudo nascendo verdinho, porque tem raiz. A minha vida e a tua vida com Deus, quem conhece é Ele. Talvez olhando para você não veja nada, mas a raiz na tua vida, e a promessa de Deus é: quem escapar desta praga, quem escapar desta pandemia, vai dar raiz, vai dar fruto. O nome de Deus será glorificado cada dia mais na sua vida. Quem sabe o inimigo está olhando para você e está dizendo: agora eu destruí ele, agora eu destruí ela, agora não tem mais solução. Você está aí triste, deprimido, cabeça baixa, mas em nome de Jesus, ao cheiro das águas da palavra de Deus que está chegando ao teu coração nesta noite, recebe de Deus vida pela palavra do Senhor. Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Você não vai morrer, aleluia, que as promessas de Deus de salvação cumpram-se na sua vida. Vá nesta noite, entregue a tua vida a Jesus, que com certeza frutos para cima, raízes para baixo. Que Deus abençoe a nossa vida nesta noite, que sejamos essas árvores que serão um instrumento de Deus, seremos profetas de Deus para profetizar os ossos secos e dizer que eles recebam vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus abençoe.